Boa noite pra você e boa noite pra você que a partir de agora acompanha com a gente a troca de passes, então, desse sabadão. Finalmente começou a temporada, né? Pelo menos agora a gente tá vendo os times titulares em campo. Foi assim com o Flamengo e Volta Redonda, que você acompanhou com o Júlio, com o Ramon, que também vão estar aqui com a gente, o Felipe Bastos, daqui a pouquinho no Troca de Passes, falando dessa vitória rubro-negra na estreia dos seus titulares. No Campeonato Mineiro é que ainda não tá todo mundo jogando com os titulares, não, porque o Atlético Mineiro ainda tá jogando a FC Series nos Estados Unidos. A gente vai falar de Atlético, vai falar de Cruzeiro, do Flamengo, Internacional e Juventude, já tem clássico no Campeonato Gaúcho. Tudo isso na resenha do nosso primeiro Troca de Passes desse sábado, porque hoje teremos 2 edições do Troca de Passes. Então, Troca de Passes, primeira edição, a partir de agora falando dos jogos até aqui, os jogos que começaram à tarde e agora à noite desse sábado, com Alex Meschini, Pedro Moreno aqui fazendo companhia e me ajudando nessa resenha aqui. Bons jogos já nesse momento. E a gente passou janeiro reclamando um pouquinho, né, Pedro Moreno? Que só tem garotada, time C, catadão, como você quisesse chamar os times que foram montados para os primeiros jogos da temporada. Agora a gente começa a ver os titulares em campo, começa a analisar essa preparação, esses elencos para a temporada 2025, né, amigo? Boa noite. Pois é, tudo bem, Camila? Boa noite para você, boa noite para o Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca de Passes. Agora fica mais fácil da gente fazer análise em cima dessas equipes, porque são as equipes em tese que vão se desenvolver ao longo da temporada, do que a gente vai ver. Dos times que entraram em campo até agora, as equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, todas elas com seus elencos principais. Um desfalque ou outro, mas com seus times principais. O Flamengo, uma boa atuação, assim, sendo muito dominante contra o Volta Redonda, algo que a gente já imaginava, mas assim, a gente sempre fica muito curioso para ver, principalmente do nível físico, né, dos jogadores, como é que estão voltando. Então a gente viu a formação utilizada pelo Felipe Luiz, até o Arrascaeta começando o jogo no banco de reservas, mas o Plata jogando numa função um pouco mais central, indo muito bem. Gerson aparecendo muito bem, movimentação dos jogadores de frente, o Dela Cruz que um pouquinho abaixo, mas ainda assim a gente viu funcionando muito bem o setor de ataque do Flamengo. O Michael também sempre muito participativo. O Cruzeiro é que não consegue engrenar, né? Encontrando as mesmas dificuldades que a gente já tinha visto nas primeiras rodadas, na verdade dificuldades já da temporada passada. É um time que ainda não consegue colocar em prática um futebol do nível do elenco que montou, né? Mais natural, entre aspas, né? Natural, entre aspas, essa dificuldade no início, mas acho que até pelo que traz de passivo do ano passado, o Cruzeiro já poderia estar apresentando alguma coisa melhor. Internacional e Juventude também fizeram um bom jogo, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Interessante, né, Alex? Porque a gente está falando de times titulares estreando, mas ao mesmo tempo também a expectativa de muitos torcedores com reforços, né? Jogadores que foram contratados e que começam também a entrar pouco a pouco nesses times. A gente viu o Juninho estreando hoje com a camisa do Flamengo, tem o Bernabé voltando a jogar, né, pelo Internacional, na verdade, não é reforço, mas ainda não tinha estreado, como foi o Caio Jorge pelo Cruzeiro também. Então tem essa expectativa dos jogadores que vão entrando também no elenco nesse início de temporada, sejam reforços ou jogadores do último ano que entregaram, foram importantes e que tem essa expectativa para essa nova temporada, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Cami. Boa noite, Morenaço. Boa noite a todo mundo que está em casa e uma dupla ali que jogaram bem hoje, viu? Ramonzinho pela beirada, Felipe ameaçando chutar, lançando para ele. Tava bonito lá com o Julião só comandando, né? A expectativa para os jogadores que chegam, ela é sempre grande, mas a paciência ela tem que existir. O problema é que às vezes tem algum jogo, dependendo do que acontece, dentro dessa partida, o jogador vai lá ou erra um gol, erra um passe a mais, tem gente que se frustra. O torcedor brasileiro ele é meio chato nessas horas, né? Mas é tudo muito precoce ainda para tudo isso. A questão da chegada do Juninho já dá para perceber uma presença ali diária dele, apesar de não ter visto ainda o Juninho que de repente todo mundo acredita que vai poder ver, mas já pôde ver um Flamengo realmente dominante, de uma maneira onde não deixou seu adversário se sentir confortável em momento nenhum. E dos outros jogos, e todas as equipes que têm estreias também, a expectativa ela vem, mas é tudo muito novo. Você vê o jogo do Flamengo com domínio danado, você vai ver nas chances que foram no gol, parece que foram poucas bolas que chegaram no gol, mas com domínio absurdo, assim, nos números que você acaba vendo de estatística. Mas é porque no começo do ano também, é o primeiro jogo deles, é o primeiro ou segundo jogo de outra equipe, e os erros eles acabam sendo maiores, e isso também teve no jogo do Inter, no jogo do Cruzeiro também acontecendo.
O Volta Redonda, como qualquer adversário, se você não pegar esse time certinho, você abre o espaço para esse terceiro homem. Eu vi o Felipe falando e falou super bem, é bem isso, porque a bola ele vem de um e o terceiro homem que está entrando, ou de um lado para o outro, sempre agredindo muito. Se a gente vê a questão de posse de bola que tem, por característica, o time do Felipe Luiz já e do Diniz, o Diniz ele chega muito mais pela beirada. Né? Se a gente for ver o jogo do Cruzeiro, pouca coisa por dentro ele consegue ter combinações. E o time do Felipe, ele consegue fazer isso, cara, assim, é uma bola, porque tem 2 zagueiros espetaculares, tecnicamente dizendo. Ou você pressiona esses caras, mas você vai abrir espaço, ou você consegue marcar eles pela frente. Só que ali na frente, com nível de sintonia fina, mais bem treinado, com ritmo de jogo maior, a chance de um jogo desse ter acabado numa goleada, o Flamengo estando melhor fisicamente, com esses reflexos tudo mais apurado, seria muito grande para ver. Mas você já coloca a mão do Felipe, o modelo dele que a gente já viu do ano passado, executando hoje mesmo não estando bem. E o Flamengo criou para isso, né? Porque a gente vai lembrar de uma bola na trave do De La Cruz, o Juninho teve uma excelente chance ali, praticamente dentro da pequena área. Então, assim, o goleiro do Volta Redonda foi exigido, fez algumas defesas, o Flamengo poderia ter tido uma vitória até realmente mais elástica. Deixa eu colocar no papo nossa equipe de transmissão, porque Ramon Mota e Felipe Bastos participaram da transmissão aqui no Sport TV, no Premier também dessa vitória. 2-0 do Flamengo em cima do Volta Redonda, estreia dessa equipe titular no Campeonato Carioca. A gente viu um pouquinho, né, desse time na FC Series, ali naquele amistoso contra o São Paulo, mas tinha algumas mudanças, tinha o Matheus Gonçalves ganhando alguns minutos, porque as informações que ele tinha ido muito bem nos treinamentos. Hoje a gente já viu o Plata ainda no lugar do Arrascaeta, que só entra no segundo tempo, a estreia do Juninho, enfim. Um Flamengo que começa, como acho que um pouco o Moreno e o Alex já trouxeram, começa a mostrar as características do Felipe Luiz da última temporada, com o que tem para esse início de temporada, porque no próximo domingo, né, daqui a uma semana, já tem uma final pela frente, já tem uma Supercopa num clássico contra o Botafogo. Então é um desafio já de início de temporada. Bem-vindos, Ramon, Felipe, boa noite para vocês. Felipe, é um pouco isso, né? É um Flamengo que está começando a temporada, mas já observando à frente um confronto decisivo, tendo talvez essa diferença nesse início de trabalho para 2025, né? Boa noite, Camila, boa noite, Pedro, boa noite, Alex. Realmente, a gente fora de campo tem um entrosamento também. Agora a gente joga pádel, tá? Agora joga pádel agora. Estamos num outro esporte aí. Por isso que vocês já estão escalados aqui também pela... Não, mas realmente, o Flamengo hoje me chamou muito a atenção a organização do Flamengo hoje. O Flamengo, taticamente, ele conseguiu anular totalmente o Volta Redonda, que é uma equipe muito bem organizada pelo Rogério, né? Uma equipe que também tem muita confiança, né? E é por isso que tem 9 pontos. Dentro desses 9 pontos, são 2 jogos contra Fluminense e Botafogo. Então, o Volta Redonda também tem suas qualidades. E o Flamengo induziu o tempo inteiro o Volta Redonda a errar. Ideia de jogo muito fixada, gostei muito desse jogo por dentro que o Flamengo insistiu hoje. Eu acho que foi treinado isso, o Felipe até comentava comigo que ele viu o vídeo de treinamento do Flamengo, que o Felipe Luiz ensina, ele estimula esse movimento do terceiro homem, que o Alex citou, né? De ter o apoio frontal, de ter o pivô, o outro homem ultrapassar para poder dar essa opção para receber na frente ou segundo pulgar. O Flamengo teve a bola muito no campo ofensivo, começa muito pronto, começa muito bem o Flamengo em 2025. E aí, claro que vai ter sempre alguém que vai falar assim, mas a gente está falando de Campeonato Carioca, do Volta Redonda. Não, assim, é a obrigação do Flamengo mesmo, isso Sim. eu concordo. Mas acho que, assim, para análise que a gente quer fazer naturalmente uma comparação com o final de semana que vem, porque a gente está falando de uma decisão que está aí às portas, né, às vésperas, para esse rubro-negro. Então, tem sempre alguém que vai falar, mas é Campeonato Carioca, é o Volta Redonda, o Botafogo vai ser diferente, porque é uma outra equipe que ataca muito mais, tem outras capacidades ofensivas, vai desafiar talvez mais o setor defensivo do Flamengo. Mas essa organização que vocês estão chamando a atenção, eu acho que é o que passa uma segurança maior para esse confronto do momento que vive o time, mesmo a gente falando de um início de temporada, mas vindo ainda da última, porque, por exemplo, hoje o Arrascaeta ainda começou no banco de reservas, o Luiz Araújo não foi opção, ainda tem mais peças, é um elenco muito numeroso de opções para o Felipe Luiz também, né? O elenco do Flamengo é brincadeira, né? O que tem de jogador de qualidade técnica assim... A questão é você conseguir encaixar um conjunto, um coletivo. E o que deixa talvez o torcedor do Flamengo mais animado é justamente logo no primeiro jogo da temporada você ver que coletivamente ali já tem uma cara, já tem um esboço de time. É óbvio que facilita o fato de ser
praticamente a mesma estrutura do time do ano passado, com o mesmo treinador. Então isso, de certa forma, já faz com que o Flamengo salte na frente de várias outras equipes. O caso que o Alex citou aqui do Cruzeiro com o Fernando Diniz. É um trabalho que vem do ano passado, mas com um time absolutamente reformulado. Então você, obviamente, vai levar mais tempo para você conseguir ter esse tipo de organização que a gente fez no Flamengo. Agora, você tem um treinador que desponta aí com um potencial de ser um dos melhores do país. Você tem um elenco que se não é o melhor, na minha opinião, é o melhor elenco da América do Sul. Você tem jogadores de muita qualidade técnica, você tem um time que está acostumado a disputar títulos. Então, nada disso, não tem nenhum argumento hoje que nos faça duvidar de que o Flamengo vai entrar na temporada mais uma vez muito forte para brigar pelos títulos. Se vai ganhar é uma outra história. Sim. Mas é um time, assim, que tem muita organização. A única incógnita realmente é essa função do centroavante, do papel de centroavante, porque não tem o Pedro até o meio do ano e o Juninho está chegando agora, a gente não tem como cravar nem que vai dar conta do recado, nem que não. A gente vai ter que aguardar para ver, mas de resto era justamente a minha pergunta, Ramon, porque o Alex tocou nesse ponto, né, de ser ainda alguns minutos para o Juninho na temporada. A gente vê ele entrando aos 15, aos 14 do segundo tempo, mas o que já deu para ver um pouquinho de característica até do que muda dessa formação? Porque hoje a gente viu o Flamengo começar com o Bruno Henrique como referência no ataque, que não é esse jogador, já fez algumas vezes, mas não é um 9, né? É um cara de velocidade, de explosão. O que você já deu para entender um pouquinho do Juninho nesse Flamengo? Em relação ao Bruno Henrique, né, depois do jogo da FT Series, da amistoso contra o São Paulo, o Felipe Luiz disse isso, né, que o melhor do Bruno Henrique é do lado esquerdo, né, e todos nós sabemos disso. Ele faz essa função ali de 9, de atacante, centralizado, mas ele é o jogador que ele precisa de campo aberto para correr. Ele é o jogador da força, do tapa longo, né? E o Juninho, assim, eu confesso que eu não vi um jogo inteiro do Juninho. Eu vi lances quando estava se especulando o Flamengo e comecei a pesquisar sobre e escutei a entrevista coletiva dele. O que eu vi, o que ele falou e o que eu analisei, bateu hoje. A amostragem é muito pequena, foram 4 treinos só com essa equipe e hoje aí, vamos botar 35 minutos de jogo, né? É muito pouco essa amostragem, mas você mostrou um jogador que tem uma presença de área, que se movimenta bastante atacando essa última linha e dá opção de passe, né? O Ayrton Lucas cruzou uma bola, inclusive, espetacular, e ele cabeceou, acabou errando o gol. Mas assim, demonstrou ter mais presença de área e também que precisa o Flamengo, né? Não tem o Pedro por muito tempo, né? O Bruno Henrique faz essa função, mas não é um jogador de área. Assim, é muito pouco para ter uma análise concreta, mas já foi interessante o que ele demonstrou nesses poucos minutos hoje.